Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias, pela nova estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Senhor Jesus, entramos na Tua presença, clamando que o Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor nos leve a reflexões cada vez mais profundas acerca da Sua pessoa. Pai querido, que a Sua graça nos alcance. Espírito Santo, que a Tua inspiração, que o Teu fôlego, o Teu sopro de renovo chegue aos nossos corações e transforme aquilo que nós somos, a nossa realidade, a nossa visão. Alcança-nos, Senhor, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fica até feio eu perguntar se conhecem essa música, né? Tocando em frente, Almir Sater, Renato Teixeira, clássico da música popular pantaneira, né? Música de roça brasileira, belíssima, né? Uma poesia acho que das mais bonitas que a música brasileira compôs, e ela é muito simples, né? Não é uma música complexa, não tem palavras difíceis, retrata uma realidade muito próxima, né? De alguém que entende que valores que transcendem, né? As coisas passageiras da vida. Ando devagar porque já tive pressa. A gente na juventude, a gente quer resolver tudo muito acelerado, né? E esse é uma fala de alguém com experiência de vida, né? Que fala, eu ando devagar porque já corri bastante, né? Eu sorrio agora porque eu já chorei também.
né? Então, quando eu ouço essa música, eu reflito muito sobre o Sermão da Montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que são perseguidos, os que têm fome, porque eles serão saciados, né? Então, eu enxergo essa, além de uma realidade prática, né, da vida mesmo, que nós todos precisamos aplicar no nosso cotidiano, uma vida mais simples, uma vida focada nas coisas que são eternas, né? Ainda tem esse aspecto do sermão de Jesus, né? Nos propondo uma realidade futura que nós olharemos para trás e vamos falar, puxa, valeu a pena, né? Foi todo, como Paulo escreve, né, a leve e momentânea tribulação não dá para comparar com a glória que vai ser revelada. Bom, quantas vezes você já foi injustiçado na vida? Quantas vezes te interpretaram mal, seja por um equívoco, às vezes a pessoa entendeu errado, ou mesmo má vontade, né? As pessoas não são boas, né? As pessoas fazem as coisas por má vontade também. Quantas vezes as tuas relações, que deveriam ser sinceras, positivas, construtivas, se transformaram em relações de desconfiança, de medo, de rancor? A ofensa é uma presença constante nas relações humanas. E onde houverem dois seres humanos, haverão dois pontos de vista. E esses dois pontos de vista podem levar a reações intolerantes com relação ao ponto de vista de um e do outro, que podem levar a atritos, que podem levar a desavenças, que podem levar a mágoas ocasionadas por esses desacordos, esses pontos de vista diferentes, né? 2 semanas atrás eu falei aqui um pouco sobre a guerra em que nós estamos, né? O tema da pregação era Estamos em Guerra. E quais equipamentos nós precisamos para essa guerra, né? O cinto da verdade, coraça da justiça, os calçados, né, as sandálias das boas novas da paz, o escudo da fé ou da fidelidade. Sempre na Bíblia, quando você lê fé no Novo Testamento, é fidelidade também, tá? E o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós comentamos que todos esses 5 itens, os 5 primeiros itens, são itens de defesa, né? E é interessante que eles representam unidades muito pacíficas: verdade, justiça, boas novas da paz, fé ou fidelidade e salvação, né? Nada aqui está falando de ser agressivo. E o único instrumento de ataque é a espada, né? Que é a palavra de Deus. E no final da mensagem a gente concluiu que a única arma de ataque que existe nessa armadura ela não existe para atacar o outro. A Bíblia não deve ser usada como um instrumento para atacar, para ferir outra pessoa. A Bíblia serve para ferir nós mesmos. Como diz lá em Hebreus 4:12, né? Ela é mais cortante que espada de 2 gumes e separa as intenções, né? Boas e ruins, a alma e o espírito, né? E depois, lá em Gálatas 5:17, a gente vai ver o mesmo Paulo que escreveu sobre esses equipamentos aqui da armadura de Deus em Efésios. Aos Gálatas ele vai escrever que existe uma guerra dentro da gente, a minha natureza carnal contra o espírito, e os dois estão em combate o tempo inteiro. Para que serve a espada, que é a palavra de Deus? É exatamente para essa batalha da minha carne contra o espírito, né? Então a guerra contra principados e potestades é uma guerra que acontece dentro de mim. É a luta entre essas duas naturezas, uma natureza adâmica pecaminosa e uma nova natureza em Cristo. E a batalha das duas impede eu de fazer o que eu quero, né? É isso que Paulo escreve ali aos Gálatas, Gálatas 5:17. Foi esse assunto que nós falamos na semana passada. Mas ok, todo mundo entendeu que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra esses principados. Não é contra outros seres humanos, por piores que eles sejam.
Mas o ponto é, como é que eu devo lidar contra os seres humanos que cometem injustiça contra mim? 2 Coríntios 5, 19 a 21, diz assim: Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz um apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Primeiro aspecto desse texto, e o tema, se o tema da semana retrasada foi Estamos em Guerra, o tema dessa mensagem hoje é Estamos em Paz. O primeiro aspecto que salta os olhos desse texto é aquele que já diz no verso 19, na primeira parte, né, do verso 19, em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. A reconciliação é um ato soberano de Deus. Em seu amor infinito, Deus decidiu restaurar a criação que tinha sido quebrada pelo pecado. Deus toma essa iniciativa estendendo a mão para nos trazer de volta para si. Nesse processo, ele simplesmente escolhe zerar a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida. E Deus escolhe zerar essa dívida. Ele escolhe perdoar essa dívida. Ele escolhe ignorar o nosso passado e passar uma borracha nisso e começar tudo de novo. Reconciliação é um dom imerecido. Dom imerecido é graça. É aquilo que nós chamamos de graça. Graça é o que a própria palavra diz. É de graça. Não existe um valor da graça, não existe um preço a ser pago pela graça, porque ela é uma iniciativa voluntária de Deus na direção de todos. Veja, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Deus não negocia com a gente. Ele não reconciliou com a gente por causa de alguma coisa que a gente fez, alguma coisa boa. Ele nem está condicionando a sua reconciliação, o seu perdão, a algo que a gente possa fazer no futuro. Eu vou perdoar ele porque ele vai se batizar, ele vai para a igreja, ele vai se endireitar. Não é por isso que Deus se reconciliou com a gente. Ele se reconciliou e abriu os braços para a humanidade. Ele toma uma iniciativa graciosa. Ele não espera nada da gente em troca, tá? Até porque não tem nada que a gente tenha que a gente possa acrescentar a ele. Imagina assim, uma formiga tentando te recompensar por algo que você fez para ela. Será que ela consegue te recompensar de alguma forma? Não. Infelizmente não tem nada que ela possa te fazer que vai te acrescentar alguma coisa. É mais ou menos como a gente tentando agradar a Deus e retribuir a Deus o favor que ele nos fez. Não existe nada que a gente possa fazer que vá acrescentar 1 milímetro que seja a Deus. Porque ele já é todo gracioso, todo poderoso, ele é Senhor sobre toda a criação. Ele é. Aliás, Deus é pleno. E é por isso que ele se apresenta a Moisés com o nome de Eu Sou. Ou seja, não existe nada que falte em Deus. Não existe nenhuma necessidade em Deus. Deus é o contrário, ele é fonte para suprir toda a necessidade. Não existe necessidade em Deus. Até aquela ideia de que Deus fez o homem para o louvor da sua glória, ela é muito perigosa. Porque nós partimos da ideia de que Deus talvez seja um menino mimado, que quer ser elogiado e fez o ser humano para ficar elogiando a Deus. Ele não precisa nem disso. Deus é pleno. Deus é completo. E isso deve levar a gente a um sentimento profundo de humildade diante de Deus. Compreendendo que a nossa restauração depende só da graça de Deus. O perdão
daquilo que a gente tenha cometido, o perdão da nossa ofensa é um ato voluntário de Deus na nossa direção. E olha, nós não precisamos de nenhum sinal de que isso tenha acontecido. Isso aconteceu. Deus já te perdoa. Deus já estendeu aqueles braços abertos. Existe uma música muito bonita do Asaf Borba em que ele diz: os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, na cruz. Então, aquele pai do filho pródigo que recebe seu filho de braços abertos está no símbolo, no ícone do próprio Cristo de braços abertos na cruz. Ele está pronto e ele não espera nada. Ele não espera nenhuma retribuição da nossa parte. Agora, ele nos deu uma missão. Na segunda parte do verso 19, diz que ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Deus nos chama a participar ativamente do seu plano de reconciliação. Ele nos torna agentes dessa transformação no mundo. E isso não é uma forma de recompensar Deus, tá? Porque quem é que está levando vantagem em participar do projeto de Deus no mundo? Somos nós. Além dele nos perdoar, ainda ele nos convida para um projeto incrível. Muito além da nossa capacidade, muito além do nosso merecimento. O nosso papel é sermos portadores de uma mensagem de reconciliação. Como é que a gente faz isso? Na oração do Pai Nosso, todo mundo conhece, né? Jesus diz que os seus discípulos deveriam orar: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Depende da versão, né? E se eu não perdoar quem me ofendeu? O que acontece? Jesus fala sobre isso em Mateus 6, 14 e 15, ou seja, nos versos seguintes à oração do Pai Nosso. Ele diz: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Você percebe como isso é grave? Deus é perdoador, ele tem uma iniciativa de perdão. Ele nos perdoou já, sem que a gente fizesse nada para que ele perdoasse e sem esperar nada do nosso lado. Antes que a gente orasse, antes que a gente se confessasse, antes que a gente se batizasse, antes que a gente fosse para a igreja, antes de tudo Deus nos perdoou. Tem uma única forma de colocar a perder o perdão de Deus: não perdoando as pessoas que nos ofendem. Para ficar bem claro, Deus já te perdoou. Ele não exige nada em troca, exceto que você também perdoe quem tem dívida contra você, quem pisou na bola com você. Em Mateus 18, 21 a 35, eu não vou ler aqui, mas existe uma parábola muito famosa de Jesus que é conhecida como a parábola do servo incompassivo ou a parábola do servo impiedoso. Ele diz que existe um rei que vai fazer as contas e tem um servo que tem uma dívida impossível de ser paga. Impossível de ser paga. Imagina uma dívida milionária. Ele teria que trabalhar por mais de 1000 anos para reunir dinheiro para conseguir quitar essa dívida. E o rei vira e fala para ele: não, tua dívida está perdoada, tá tudo bem, pode ir, tudo certo. E diz a parábola que saindo da sala desse senhor, esse homem encontra alguém que devia uma merreca para ele. E aí diz que ele pegava esse cara pelo pescoço e falava: paga o que me deve, paga o que me deve. E aí essa notícia chegou no senhor. Quando o senhor soube, mandou trazer ele de volta à sua presença. E o destino desse homem não foi nada interessante. Porque ele teve a sua dívida impossível de ser quitada paga.
Mas a dívida que um outro tinha com ele, que era uma merreca, ele não perdoa. E aí o texto diz que o Senhor o mandou para as trevas exteriores até que pague o último centavo. Ou seja, nunca vai sair de lá, né? Existe um terceiro aspecto desse texto, que é a nossa missão. Como embaixadores de Cristo, e o verso 20 fala disso, né? O verso 20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Deus nos chama a participar ativamente do seu plano de reconciliação, tornando-nos agentes de uma transformação no mundo. Então, primeiro, nós recebemos o perdão de Deus. Segundo, nós manifestamos esse perdão a quem nos ofende. Em terceiro, como embaixadores de Cristo, nós somos representantes do reino de Deus na terra. A gente já falou de embaixadores de Cristo quando a gente estava falando o que é a igreja, né? Isso significa que as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes precisam refletir o caráter de Cristo e a sua mensagem de reconciliação. Cada encontro que eu tenho, cada interação que eu tenho com alguém, cada diálogo é uma oportunidade para eu manifestar o amor de Deus e chamar as pessoas à reconciliação com Deus, uns com os outros e com a natureza. Existem essas três esferas do relacionamento humano que precisam ser consertadas à luz do Evangelho. O Evangelho nos convida a nos reconectar com Deus, uns com os outros e com toda a criação. O nosso testemunho como embaixadores de Cristo precisa ser coerente e impactante. Sabe por quê? Porque para muitos nós vamos ser a única Bíblia que essa pessoa vai ler na vida. E pior, se o nosso testemunho não for coerente com a Bíblia, e de repente essa pessoa ler a Bíblia, a gente vai ouvir aquilo que a gente ouve sempre. Jesus é legal, mas o fã-clube dele é zoado. Não é bacana. A gente precisa viver uma vida que reflete os valores do reino de Deus, sendo instrumentos de paz e justiça em meio a um mundo repleto de injustiça. A nossa missão é ser voz para quem é oprimido e ser mãos para ajudar e curar as feridas do mundo. Partindo para a nossa conclusão, 2 Coríntios 5, 21 diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É o último versículo do texto que a gente usou de base hoje, né? A obra redentora de Cristo na cruz é o alicerce da nossa reconciliação. É em cima da cruz que nós tomamos posição e refletimos aquilo que Jesus fez por nós. Não tem mérito nenhum da gente perdoar alguém, porque a nossa dívida com Deus era muito maior. Não dá para pagar de bonzão, de santarrão, quando eu digo, não, ele me ofendeu, mas está tudo bem. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o mínimo. É o mínimo. Ele tomou sobre si os nossos pecados, oferecendo-se em nosso lugar para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. 1 João 3,16 é um texto que eu sempre leio aqui e eu sempre bato nessa tecla aqui. Todo crente conhece João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas pouca gente conhece 1 João 3,16, que diz: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus entregou sua vida na cruz como exemplo. Sim, pagou os nossos pecados, mas também nos deu o exemplo.
Se nós somos discípulos de Jesus, o nosso lugar é ao lado dele na cruz. O nosso lugar é oferecendo a nossa vida também em sacrifício. Somos chamados a viver de maneira digna dessa reconciliação, comprometidos com a justiça, com a paz e com a integridade, nos entregando em favor uns dos outros, abrindo mão do nosso conforto, abrindo mão do nosso lugar de segurança, para abençoar e cuidar uns dos outros. Nossa vida deve ser uma resposta de gratidão. Deus nos amou e não tem nada que a gente possa fazer para recompensá-lo por isso. Mas se nós queremos responder, demonstrar gratidão pelo perdão que recebemos de Deus, só tem uma forma da gente fazer isso. É perdoando os outros. Quando Jesus conta essa parábola do servo infiel, do servo incompassivo, ele está deixando bastante claro que quando eu não perdoo uma pessoa que me ofende, eu estou sendo ingrato com relação ao perdão que eu recebi de Deus. Essa não é uma cobrança de pedágio que Deus faz com a gente. Não é uma penitência que nós pagamos para sermos perdoados, porque nós já fomos perdoados. Mas é a resposta de um coração que reconhece o perdão que foi dado para a gente. Quando eu olho a ofensa do meu irmão contra mim e eu falo, essa foi grave, mas não chega nem perto da ofensa que eu fiz diante de Deus. Então, isso significa que eu compreendi o tamanho da minha ofensa. Eu compreendi o quão distante eu estava de Deus quando Deus estendeu os seus braços, na figura dos braços de Jesus, abertos na cruz, para me receber. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu gostaria, como de costume, de fazer uma provocação aqui para a gente bater um papo. E a provocação, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o impacto da falta de reconciliação no testemunho cristão na sociedade hoje? Qual é o impacto que a falta de reconciliação tem na qualidade de testemunho que nós, como igreja, damos para o mundo? E aí podemos abrir os microfones, levantar a mão, como vocês preferirem. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.